Sudão, Somália, Eritreia, que são considerados pela FAO situações extremamente dramáticas, chegam a 700 milhões e a contabilidade de famintos é 1 bilhão de habitantes. Ora, eu não estou falando daquela fome que você sente antes do jantar, estou falando da fome que mata e que dói. Essa é por isso que nós vamos falar de Farming First. O porquê que isso acontece é muito simples. Há uma melhor distribuição de renda por uma soma de fatores, eu vou lembrar de China e Índia, e há também, com o aumento da renda discricionária, as pessoas passam a querer outro tipo de proteína. Não sei se dá para entender. Talvez a tradução mais vulgar, a menos politicamente correta, seja dizer que pobre adora carne. E isso que eu estou falando, todo mundo aqui sabe, mas não quer admitir. Se você lembrar dos planos real, plano cruzado, a primeira coisa que falta quando havia uma distribuição de renda era carne nos açougues. E é só uma loja no final de semana para você ver o pessoal fazendo churrasco. O que isso significa para nós? O que isso tem a ver com o Farming First? É que eu preciso produzir mais grãos para transformar proteína vegetal em proteína animal. 1 quilo de milho ou 1 quilo de soja ou de farelo de soja não é suficiente para fazer um frango. Para ter 1 quilo de frango eu preciso de 2 quilos de milho. Para ter 1 quilo de porco eu preciso de 4 quilos de milho. E para ter 1 quilo de bovino, o bife, a picanha, eu preciso de 7. 7 no Brasil, que você tem pasto. Quando você vai para gado confinado, precisa de 11 quilos. Então, há uma demanda maior por produtos agrícolas. Não só porque são 7 bilhões caminhando para 9, mas porque a renda faz com que as pessoas desejem comer mais e melhor. Há uma translocação de proteína vegetal para proteína animal. Tanto é que hoje o problema em alguns países, a julgar inclusive o Brasil, é a obesidade. Já não é mais um problema só de fome. Muito bem. Farming First é, então, como eu falei a vocês, são 131 organizações, agricultores, cientistas, entidades de pesquisa, entidades como aquela que eu represento, que é a própria Andef, as internacionais, CropLife, a IFA, a ANDA, eu vou pôr alguns logotipos, e a indústria, que se reuniram para tentar passar aqueles que são os 6 pilares que vão ajudar a divulgar boas técnicas e boas práticas agrícolas para que se possa produzir mais alimentos. Do ponto de vista prático, essas são algumas das entidades que suportam o Farming First. Aqui no Brasil, eu coloquei propositadamente a ANDA, que é a Associação Nacional de Difusão de Adubo, e a Andef, que eu represento, que é a Associação Nacional de Defesa Vegetal. Para tentar resumir como é que foi lançado o Farming First, como é que isso aconteceu fazem 2 anos, a grande tese do Farming First é o que move hoje a Rio+20. É como produzir mais com menos, que é, na essência matemática, o processo de sustentabilidade. Então, é isso que eles tentam transmitir através do conceito da sustentabilidade. Eu vou apresentar um tabletop de alguns minutos, eu não sei se vai entrar corretamente.
Agora eu vou entrar nos 6 pontos. Essa foi o vídeo introdutório quando do lançamento há 2 anos atrás. A qualidade do vídeo ela não se aplica a essa tela, mas ele é para computador. E nós vamos percorrer esses 6 pilares muito rapidamente. E quem é brasileiro fica extremamente confortável, porque o programa não foi desenhado exatamente para o Brasil, mas foi desenhado, sobretudo, pensando em países da África, países da Ásia, países que ainda não têm nenhuma formação tecnológica na área de agropecuária. O primeiro pilar chama-se preservar os recursos naturais. Ou seja, conceitualmente, no tempo dos nossos avós, o que valia era a escritura. Ou seja, quem tinha a propriedade, independente da produtividade que ela oferecia, valia hectares, ou na época alqueires, ou alqueirão. As pessoas davam muito mais valor ao tamanho da propriedade do que à produtividade. Ao passar do tempo, quer dizer, os recursos naturais foram sendo administrados de forma errada, e a partir de agora, quando a gente fala em preservar recursos naturais, eu vou até voltar, não sei se eu consigo retornar, não quero o filme. Aí. A primeira coisa é plantio direto. Plantio direto foi não brasileiro, foi trazido do exterior. A segunda integração lavoura-pecuária, atualmente integração lavoura-pecuária e silvicultura. E finalmente, eu estou falando que preservar recursos naturais, não estou falando só de terra e de erosão e de capacidade de produzir mais por hectare. Eu estou falando também de água. A água é um bem que a gente teve na cabeça desde a infância, que era ilimitado, e hoje nós sabemos claramente, ainda que o Brasil seja a maior reserva de água doce do planeta, com 12%, nós estamos falando em preservar não só o recurso terra, como água. Do que diz respeito ao plantio direto, eu me sinto razoavelmente confortável e muito orgulhoso de dizer que o Brasil hoje é a maior área de plantio direto do mundo. Nós temos 33,5 milhões de hectares feitos em plantio direto. Proporcionalmente, o Paraguai é mais que o Brasil, até porque os brasiguaios levaram a tecnologia para lá. 70% da soja paraguaia é em plantio direto. O Brasil, como a área é mais extensa, mas ainda assim é um exemplo cabal. Há 2 anos atrás, nós superamos os Estados Unidos na utilização de plantio direto. Para desmistificar, plantio direto não foi inventado no Brasil, não é da Embrapa, chamava-se Direct Draw ou No-Tillage, que veio da Inglaterra com um conceito criado para que se não mexesse a terra. E, curiosamente, na minha infância, quando perguntava de agronomia, o grande símbolo era o arado de Aiveca. Arado é uma peça de museu. Arado e grade na agricultura brasileira está sendo paulatinamente aposentado por razões óbvias, porque você terá muito mais capacidade de preservar na medida que você mantém a palhada da cultura anterior. Com isso você gera matéria orgânica, com isso você economiza na utilização de fertilizantes, com isso você precisa de herbicida, porque senão você não faz a dessecação da lavoura anterior. Mas, de qualquer forma, é a forma como se encontrou para segurar um problema que nós não lembramos mais. Mas quem tem um pouco mais de idade sabe o que era erosão no Paraná. Nós sabemos por que a Argentina e o Uruguai às vezes produzem mais do que nós, por que o solo é melhor, porque nós passamos centenas de anos adubando com a melhor camada de terra do Brasil, que ia pelo Rio, Paraná e Paraguai até o Pampa argentino. Então, o que eu estou falando é que uma grande forma de preservar recursos naturais, entre elas, primeiramente, o plantio direto, e a segunda, a integração lavoura-pecuária. Falo de integração lavoura-pecuária porque o critério de sustentabilidade, se eu colocar
aquilo que hoje se usa 1,5 hectares para cabeça de gado, se eu confinar para 1,2 hectares cada cabeça de gado, eu consigo liberar 69 milhões de hectares do Brasil para poder produzir mais grãos. Dá para dobrar a produção brasileira através de uma tecnologia como o plantio direto e integração lavoura-pecuária, sem derrubar uma árvore. E eu acho que é isso que deve ser discutido na Rio+20 como exemplo. O segundo pilar, extremamente importante, e os slides vão se reproduzindo naturalmente, porque eu acho que uma foto vale mais do que 1000 palavras. Embora eu estou mostrando a foto e estou falando 1000 palavras. Partilhar conhecimento. Aí entra o conceito da educação. Não adianta eu saber, é muito interessante que no mundo ocidental as mulheres têm um papel importante, nós temos que erradicar trabalho infantil e nós temos que partilhar conhecimento. Eu volto a assistir que o Brasil cometeu um grave erro ao desmontar a sua rede de extensão rural. O que nós estamos mostrando aqui é pegar aquilo que restou da nossa área de tecnologia, como o Instituto Agronômico de Campinas, como no caso você tem no Espírito Santo, você tem a EPAMIG de Minas Gerais ainda fazendo um trabalho de extensão, você tem o INCAPER no Espírito Santo que faz um trabalho muito interessante, você tem ainda alguns núcleos, mas é fundamental que a gente, para difundir a tecnologia e para que se use corretamente, se faça um trabalho de educação, extensão rural, e mais do que isso, quando você vai ao campo, não é falar, é ouvir. É impressionante como há uma dissonância entre o que a dona de casa de Ipanema acha que é agricultura e aquilo que acontece. Outro dia a gente comentava num programa de televisão, tem gente que acha que leite brota naturalmente na gôndola do supermercado em Tetra Pak. E aí nós tentamos explicar que não, olha, tem uma vaca e tal, e uma senhora perguntou quantas caixinhas cabia dentro da vaca. Como se efetivamente não existisse a tarefa de produzir e as dificuldades que são produzir alimentos. Nós, da Andef, eu não vim aqui fazer comercial, mas na medida em que não havia mais a extensão rural e o que o nosso produto tem que ser utilizado com muito cuidado para que seja eficiente, para que não haja problemas, nós investimos fortemente em extensão rural, em boas práticas agrícolas, nós criamos um interlocutor independente para que falássemos com o pequeno produtor. Eu não preciso explicar para o Iraí Maggi, da Fazenda Filadélfia, que tem aquela foto famosa das 37 colheitadeiras, eu não preciso explicar para ele o que é agricultura de precisão que está aqui na porta. Eu preciso explicar para o cara que faz aplicação de fungicida de tomate, que ele não deve aplicar contra o vento, que ele tem que usar EPI, que ele não pode comer durante a aplicação e que ele, quando aplicar o produto, ele tem que dar o período de carência antes de entregar o produto dele no SEASA para não comprometer a qualidade do alimento e do produto. É disso que nós estamos falando. Compartilhar conhecimento é levar informação, mas é também ver qual é o grau de desinformação que existe no campo para poder suprir. A gente tem feito um trabalho muito forte. Nesses últimos 5 anos, nós contactamos aquilo que nós chamamos de 7 milhões na realidade, são 7 milhões de multiplicadores. Se você me perguntar o que faz a Andef, eu treino treinadores e influencio influenciadores. Eu não faço outra coisa. É para isso que nós existimos. Por quê? Porque se nós não fizermos isso numa velocidade exponencial, nós seremos tolhidos pela má utilização do produto e, eventualmente, por uma redução da produtividade. Vamos para o terceiro pilar, são só 6. Criar acesso e meios de gestão de recursos. Aqui eu falo de financiamento rural, crédito rural, sindicato, seguro rural, eu falo de fertilizantes, eu falo de calcário, de semente, de defensivo, de biotecnologia, eu falo de máquinas e equipamentos e eu falo, sobretudo, de informação.
O cara que sabe hoje que o bushel de soja em Chicago, hoje de manhã, estava $14,05, ele sabe o que ele vai fazer, já por antecipação, e o fato dele ter essa informação, que eu diria que é privilegiada, faz com que ele tenha o melhor conhecimento. Então, quando nós estamos falando aqui em criar acesso e meio de gestão de recurso, eu não estou falando de coisas extraterrenas. É até ruim esse gráfico da RC Consultores, porque ele é um gráfico extremamente sofisticado de mercado futuro de soja. Mas o que eu estou falando são atitudes simples que o Farming First levou, que são levar a informação através de processos muito simples. Por exemplo, na África, em Malawi, em outras regiões produtoras, no Congo, que é um país paupérrimo que passa problema de fome, haviam intermediários. Como no Brasil, a gente estava cansado de ver. O sujeito do cinturão verde, ele não trazia o produto no Ceasa, ele vendia para o caminhoneiro. O caminhoneiro era o intermediário que trazia para o Ceasa e ficava com a maior parte da margem de contribuição. Isso tudo foi resolvido com o celular. Hoje em dia, na África, você dá as cotações às 4 e 5 da manhã do que está acontecendo no grande centro urbano, como são os Ceasas, como aqui é o 6º distrito de Petrópolis. Você tem a capacidade de informar para o cara que estiver longe do mercado como é que está o mercado. Ou seja, dar acesso e meio de gestão de recursos é dar, além da instrução, informação suficiente para ele possa obter um preço justo. Não é correto você diferenciar dentro da nossa atividade aqueles que têm informação e daqueles que não têm informação. Nós encontramos no crédito, no seguro e na informação, eu diria que são insumos imprescindíveis. Você pode fazer tudo certo, você pode usar boas práticas, você pode usar a semente correta, você pode fazer o trato cultural correto, pode ter feito a melhor adubação. Se você não tiver informação de mercado, ou se você não tiver informações climáticas, você pode pôr tudo a perder. Seja por intermédio de uma geada, por uma chuva de granizo, por alguma fatalidade que, se você não tiver seguro, você não consegue administrar. O Brasil ainda está muito atrasado nisso. Mas o Farming First procura socializar isso com todo mundo. Ou seja, a gente tem usado mecanismos, a gente tem investido na mídia, que são mídias que não são percebidas por nós. Quando dá cotação de cebola no Ceasa às 5 da manhã, Mogi das Cruzes já está ouvindo. Falei Mogi das Cruzes, apontei para você de maldade, Mário. Mas o cinturão verde de São Paulo hoje não tem mais intermediário. O cara sabe ao tempo e a hora quanto é que está valendo no Ceasa, o quilo da batata ou o preço da cebola e assim sucessivamente. O quarto pilar, eu estou com alguma dificuldade técnica. Proteger as culturas. Quando eu digo proteger as culturas, trato fitossanitário, armazenagem, pasme, essa foto é de Mato Grosso, milho ao tempo, não havia silos para guardar o milho de 2 anos atrás. Eu estou falando de proteger as culturas com capacidade de armazenagem, proteger a cultura de pragas, doenças, ervas daninhas. Plasticultura não acontece porque as pessoas acham bonito por plástico. Ela põe isso para abafar e não eclodir ervas que vão competir com a cultura. Hoje em dia se tem um cuidado de aplicação com EPI. Isso significa proteger. Não podemos não proteger. É um risco, nós podemos até administrar de outras formas. Eu não estou fazendo aqui a pregação do químico contra o orgânico. Eu acho que tem grande validade a produção orgânica, mas ela é muito mais difícil e, consequentemente, muito mais cara, e por uma questão aritmética, para não dizer matemática, ela não pode trabalhar em grandes áreas. A China é um dos países de forte produção vegetal e ela não usa com a mesma intensidade que o Brasil, agroquímicos. Por quê? Porque cada propriedade média tem 1,5 hectares e eles matam a lagarta com chinelo. Eles vão lá e matam com a unha. Não precisam aplicar nenhum produto, porque as áreas são administráveis familiarmente. Eu estou colocando isso só para dar mais informação, mas, de qualquer forma, quando a gente fala em proteger a cultura, nós estamos falando da proteção desde a lavoura até o consumo. Ou seja, que haja capacidade de armazenagem, e nós temos sérios problemas sobre isso, que vai ser o próximo pilar, para a gente já ir caminhando mais ao final.
facilitar o acesso ao mercado. Essa é a nossa logística. Isso daqui é a soja saindo de Mato Grosso na época da safra, que coincidentemente bate com o período de chuvas. Esse é o destino final. Essa é uma foto do Ceasa em São Paulo. Vocês podem imaginar que passam toneladas e se desperdiçam toneladas. E essa é a capacidade de armazenagem brasileira. Como no Brasil só 14% da armazenagem está na propriedade rural, um pouco diferente do Canadá, que tem 65%, dos Estados Unidos, que tem 50%, e dos argentinos, que tem 40%, o que acontece? Nós estocamos sobre rodas. A fila em Paranaguá tem 40 quilômetros, desculpa, 100 quilômetros, vai de Paranaguá até Curitiba, no auge da safra. Mas por que a gente não resolve isso de outra forma? Muitas vezes me parece que as pessoas têm um viés. Quando a gente fala em logística, e meu avô falava de problema logístico, e eu continuo falando de problema logístico, no Brasil, a logística é percebida só como a deficiência dos portos, das ferrovias e das rodovias. Logística é um complexo maior, passa por armazenagem. O mercado, que tem um inverno rigoroso, se você não armazenar, você está na mata. Mas no Brasil, nós temos essa conivência com São Pedro, nós conseguimos fazer 2 safras por ano, nós até temos logística reversa, e hoje o Mário falava de logística reversa. E ele administra talvez o maior case de sucesso da logística reversa. Mas no Brasil, quando você leva a soja para o porto, você tem que voltar com adubo, tem que voltar com defensivo, ou com semente, ou com alguma coisa, senão você vai pagar um frete extremamente mais elevado. Então, independente de qualquer coisa, quando a gente fala em facilitar o acesso ao mercado, eu estou querendo colocar outras variáveis dentro disso. Eu quero que vocês raciocinem um pouco, junto comigo, a nossa cultura de desperdício. Não fale dos outros. Quando você chegar hoje à noite na sua casa, ou quando você voltar para a sua casa, dá uma olhada no teu lixo. Compara o teu lixo com o lixo de qualquer país da Europa. Nós temos um caso emblemático, o Moreira viveu comigo, nós convidamos um elemento da FAO para uma... E quisemos agradar, olha que erro estratégico, quisemos agradar, levamos ele numa churrascaria rodízio. Foi o maior erro estratégico, porque ele considerou uma afronta. Teve uma certa altura que veio o cara, vocês já foram nesses fogos de chão, nessas churrascarias, ele põe um pratinho e fala, isso daqui é o cemitério. E o cemitério é tudo aquilo que você acha que tem gordura, ou porque está muito apimentado, ou porque está mal passado, ou bem passado. O cara vai colocando ali e acaba o almoço ou o jantar com um cemitério. Ele falou, olha, é assustador. Esse prato que você chama de cemitério dava para alimentar por 1 semana a minha comunidade na África. Era um senhor de Moçambique. É tão louco quanto isso. A gente não tem mais ideia da cultura de desperdício e da falta que nós temos de educação no sentido de reciclar e de efetivamente utilizar da forma a mais correta possível. No caso logístico, que eu estou ainda abordando, você tem que lembrar que o Brasil ainda tem um sistema de vai e vem. Isso aqui é a saída da soja, mas está entrando importações dramáticas de matéria-prima para fertilizantes, de produtos químicos, de produtos da China, de carro importado, e aí tem a pororoca, que a gente chama, é o apagão logístico. Quando a entrada encontra com a saída, se você não conseguir imaginar o que é isso em termos de logística, tenta liberar a entrada de uma sessão de cinema na hora que está saindo a sessão de cinema. É isso que acontece com as safras brasileiras. Nós temos uma confluência da safra de verão chegando com a safra de inverno, ou a entrada de insumos com a saída de produto agrícola, e gera esse tipo de problema. Muito bem. A capacidade estática de armazenagem e o preço que o Brasil paga por isso. Eu vou dar só um exemplo, eu não pus a fotografia para não dizer, porque eu tenho sido muito crítico a isso, mas o porto mais eficiente do Brasil, aliás, do Brasil não, uma correção, o porto mais eficiente da América Latina é o Porto de Santos, lá em São Paulo.
O Porto de Santos, hoje, no ranking internacional portuário, é o 43º em eficiência. É um lixo a nossa capacidade de carga e descarga. É um absurdo o que se faz em taxas e capatazia e problemas de importação. E o sistema viário de entrada e saída dos portos faz com que o Brasil seja um dos maiores pagadores de sobreestadia de navios ao largo. Para os senhores terem uma ideia, no fim desta fila de Paranaguá, existiam na semana passada 42 navios pagando demurrage. O que é demurrage? Vem do francês demurrage, é demora. Quando você vem para cá dar palestra, vem de táxi, fala para o taxista, dá para o senhor esperar? Eu vou demorar só um pouquinho e volto. Ele espera com o maior prazer, só que ele liga o taxímetro. E o taxímetro fica rolando. O taxímetro do navio Panamax custa $50 mil por dia. E ele espera com a maior satisfação. Se tiver carnaval, então ele acha o máximo. Porque os contratos internacionais são feitos com cláusula chamada SHINK, que é Saturday and Holiday Included. Se você resolver sambar até quarta-feira de cinza, você vai pagando o navio que ele te espera a pequena taxa de $50 mil dia. O que eu quero dizer isso é que nós pagamos isso. Eu não estou dizendo nós, ligados à agricultura, eu estou falando nós, pagadores de tributo. Isso é custo Brasil na veia. A incompetência logística e a incompetência de administrar a infraestrutura nos leva a isso. Finalmente, para concluir, o sexto e último pilar que o Farming First procura desenvolver, e claro que eu estou colocando fotografias, aquele filminho que eu mostrei, ele continuava, mas só coisas da África, do Egito, do norte da África. Tem um dado lá lastimável, falando em desperdício. Eu não sabia, mas a safra de grãos no norte da África, 10% dela, depois da colheita, é consumida por ratos e roedores. Ou seja, não chega nem na alimentação humana. Tal é o nível de desperdício. O desperdício médio de grãos no Brasil, da porteira para fora, é de 4%, segundo a Agroconsult. O André Pessoa levantou isso no último rally da safra. E em países da África tem assustadores de 20% a 40% de perdas dentro do processo. Estabelecer prioridades para a pesquisa. O que nós vamos fazer para dar um salto para aqueles 9 bilhões do primeiro slide? Quer dizer, o que está sendo feito, no que está sendo investido? Evidentemente, e aí pode ter uma discussão muito grande, pode ter alguma idiosincrasia, pode ter algum problema de percepção ideológica ou não, a realidade é que nós temos que dar outros saltos de inovação tecnológica em todos os sentidos, preservando a sustentabilidade, mas ou nós admitimos, aceitamos a biotecnologia como uma verdade que já está, e quem trabalhou a cultura do milho antes da biotecnologia e depois dos milhos BT, sabe do que eu estou falando. Hoje, todo milho comercializado no Brasil já tem dentro da sua genética repelente a lagarta do cartucho, que dizimava 20%. Então, o que eu estou colocando aqui não é nenhuma novidade, mas é estabelecer critérios de pesquisa, ou pesquisas que sejam feitas na busca de uma maior produtividade, incorporando ciência e tecnologia para trazer maior eficiência. Ora, se eu estou falando de Farming First, eu estou falando em alimentar 1 bilhão de famintos, eu estou falando em incorporar tecnologia e evoluir. O Brasil não tem evoluído na velocidade que será necessária para ele cumprir com o seu papel. Vocês vão ver no documento, pelo menos o documento que a gente já viu do Ministério da Agricultura, e provavelmente aquele documento que vai ser assinado no final da Conferência Rio+20, que o Brasil desempenhará um papel fundamental na busca de maior produção de alimentos. Se o mundo terá que crescer 20%, para chegar nessa média, o Brasil terá que crescer 40%. Então, é isso que está sendo cobrado de nós, e é isso que a gente pretende fazer, priorizando pesquisa e inovação. O que eu quero colocar é que se nós ficarmos tergiversando, ou ficarmos imaginando que eu posso produzir do jeito que meu avô produzia,
eu vou falar aquilo que já foi dito exaustivamente, provavelmente em cada uma dessas salas, vocês vão ouvir, e está naquele painel da CNA logo na frente, qual foi a importância do aumento da produtividade brasileira. A produtividade brasileira cresceu nos últimos 35 anos 234%, e a área plantada só cresceu 60%, 70%. Ora, o que significa dizer que eu estou produzindo mais por hectare. Só que eu tenho que dobrar isso. Consigo fazer com integração lavoura-pecuária, consigo fazer com biotecnologia, consigo fazer incorporando mais insumos e insumos mais modernos, seja na função de alimento para as plantas, seja na função de remédio para as plantas, seja na correção do pH do solo. O Brasil é um país maravilhoso, mas saibam, é oxissolo, é um país com solo extremamente ácido. O cerrado teve que ser refeito. O cerrado não é uma dádiva dos deuses. A única dádiva dos deuses é que no Brasil nós fazemos 2 safras e na Rússia eles ficam 6 meses debaixo da neve. E nos preparemos porque Deus não é brasileiro. Eu estou convicto que Deus é russo e ganha em rublos. Quer dizer, já nós vamos ter aí uma evolução e nós vamos ver Rússia e Ucrânia entrando num papel preponderante nesse mercado de alimentos. Eu queria dizer que a nossa indústria gasta 10 anos para desenvolver uma nova molécula, gasta financeiramente 250 milhões de dólares para desenvolver uma nova molécula, sai de 150 mil componentes para conseguir chegar num produto. E se nós não quisermos fazer isso, nós podemos não fazer isso. E se nós quisermos satanizar, chamar aquilo que eu chamo de defensivo agrícola, de agrotóxico, não me comove. Porque, para mim, se eu chamo de agrotóxico, eu posso chegar na farmácia e pedir um humanotóxico. Porque, na realidade, o princípio ativo que faz o Tilenol é o mesmo que faz alguns dos nossos herbicidas, inseticidas e fungicidas. Então, nós temos que resolver essa equação daquilo que eu falei no início do Farming First, e que eu repito aqui, que é como produzir mais com menos. Esse é o desafio, Marcelo. Quer dizer, esse é o que nós temos que efetivamente tocar e fazer. Eu queria, mais uma vez, agradecer a estada de vocês aqui, a rapidez com que eu fiz essa apresentação, agradecer e me colocar à disposição para a gente conversar. E, evidentemente, eu não sou o único representante da coalizão Farming First, mas nós temos a ligação com a CropLife Internacional, assim como a ANDA tem com a International Fertilizer Institute, que basicamente procura divulgar esses 6 pilares que nós vimos durante esses 40 minutos. Muito obrigado a vocês. Obrigado aos telespectadores. Alguma pergunta? Mas é para fazer pergunta, não é? Assim, nós tínhamos um professor na Luiz de Queiroz que ele falava assim, vocês têm alguma pergunta? Como quem disse, não faça. Obrigado.